Olá, é um grande prazer estar aqui mais uma vez. E como prometido, a gente hoje vai estar conversando sobre a síndrome da deficiência postural. Quem me acompanha aqui nas redes, sabe que eu fui diagnosticada com essa síndrome e me pediram para conversar um pouquinho mais sobre isso. E eu, lógico, que tinha que trazer para esta conversa, a minha querida doutora Soraya, que além de ser a minha doutora, quem me acompanha, cuida de mim, ela também é uma grande amiga, minha comadre, e com isso a gente vai estar aqui conversando sobre essa síndrome. Soraya, seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos bater esse papo aí, trazer essa luz, né? Porque é uma luz mesmo, conhecimento é isso, né? A gente iluminar um caminho, um local que às vezes as pessoas não sabiam para onde seguir, não viam uma luz, literalmente, né? No fim do túnel, luz é isso, né? Você iluminar uma possibilidade, e eu acho que esse conhecimento vai trazer uma luz para muitas pessoas. É o que eu desejo. Então, eu vou contar um pouquinho inicialmente para que vocês saibam como foi que foi todo esse sofrimento e até chegar ao diagnóstico. Eu, há mais ou menos uns 3, 4 anos, percebia que minha visão estava oscilando, além de outros sintomas que eu nem imaginava que poderia fazer parte dessa síndrome, né? Teria um diagnóstico associado, digamos assim, e Soraya já me acompanha há mais ou menos 20 anos. É tempo, hein, Sol? E mais ou menos 20 anos, e ela começou a perceber uma mudança no meu padrão. Entretanto, prescrevia-se o óculos convencional, com a lente convencional, e continuava e não resolvia. Em muitos momentos eu enxergava melhor sem óculos, é medida, é isso e aquilo, e nada acontecia. E aí, em dezembro de 2023, Soraya trouxe uma possibilidade para mim, falando sobre dezembro e janeiro, que poderia ser essa síndrome. E aí, eu fui até a fonte, deixa ela contar um pouquinho aí, para ela também dizer o que é essa síndrome, que eu acho que é a principal dúvida, né, de todos vocês. Vamos lá. Você tocou algumas palavras que são muito interessantes quando a gente pensa num diagnóstico, né? Um é acompanhamento e mudança de padrão. Então a gente vem acompanhando e está de um jeito e de repente vai ficando diferente, a visão não vai correspondendo, tinha uma coisa e passa a não ter mais, uns sintomas começam a se juntar, e por isso que às vezes é difícil mesmo dar um diagnóstico, porque nem todo quadro abre tudo de vez. Abre uma coisinha, essa coisinha pode ser muitas coisas. Quando junta tudo e aí fala, óbvio que é isso, mas não é óbvio, né? Porque antes disso tem uma história. Então, quanto antes a gente vai tendo esse conhecimento e antes de chegar nesse quadro tão exuberante, sindrômico, que é esse conjunto de sinais e sintomas que acompanham a doença, não precisa chegar nesse ponto. Então, Patrícia começou a desenvolver quadro oftalmológico, mas um quadro sistêmico de dor, de torcicolo, de dor de cabeça, de mudança de postura, de desalinhamento de face, ou seja, uma série de sintomas outros que despertaram em mim mais essa possibilidade. Essa síndrome, que é a síndrome da deficiência postural, ela é muito antiga, ela já é conhecida há mais de 40 anos, mas ela é nova para mim, porque o que está desconhecido ao nosso olhar é como se não existisse. Então, muitas pessoas falam, nunca ouvi falar disso. Eu também nunca tinha ouvido falar disso até um ano atrás. Eu tive acesso a essa informação, é por isso que eu acho tão importante a gente falar sobre as Compartilhar. coisas que a gente vai descobrindo nesse caminho. A gente não tem acesso a tudo. Nosso Nosso radar não está radar não está ligado para ligado para tudo o tudo o tempo tempo todo, todo, né? né? E aí E aí surgiu para surgiu mim, para mim, fiz um curso, conheci, tive, olha só, bem essa oportunidade de conhecer pessoalmente esse médico que é Dr. Orlando, que é uma pessoa incrível. Então, e ok. E aí, quando o Paty começou com esses sintomas, eu falei: hum, creio que, Paty, tem tudo para ser síndrome da deficiência postural. Quero que você faça uma avaliação com quem mais entende disso. Acho que você, né, acho que é um caminho que a gente precisa percorrer e, de fato, se fechou o diagnóstico e começou esse tratamento. E o que é essa tal dessa síndrome da deficiência postural e por que que tão poucas pessoas, tão poucos profissionais sabem ou já ouviram falar dela? Então, nós temos um sentido
Nós temos os 5 principais sentidos, mas a gente tem um sexto sentido, que muita gente achava que o sexto sentido era a intuição, mas a gente considera esse sexto sentido a propriocepção. Percepção. A A propriocepção propriocepção é a é a percepção que o percepção que o cérebro cérebro tem da posição do nosso corpo. Imagine o seguinte: hoje os carros têm esses sensores para a gente estacionar, que facilita bastante, né? Imagine que seu veículo tem um monte de sensor nele que diz onde ele está, para que você possa estacionar numa vaga, num local, não bater, né? Uhum. Não bater no fundo, não bater no carro da frente, ou seja, te dá essa percepção espacial desse corpo que é o carro. Nosso corpo também tem esses sensores em vários locais do nosso corpo, superficiais e profundos, que dão essa dão essa percepção, percepção, avisam para o avisam para o cérebro, cérebro, que que processa essa processa essa informação e informação e fala: fala: Soraya está com o braço dobrado, Soraya está com a mão na mesa, Soraya está com a cabeça inclinada, Soraya está com frio, Soraya está com calor, Soraya está enxergando, Soraya está de olho fechado. Ou seja, ele conecta isso ao cérebro. Se esses sensores estão desconectados, ou seja, eu não estou conseguindo fazer um bom processamento dessa informação, é como se no meu carro o sensor tivesse desajustado. Então, se eu levo a informação errada para aquele computador de bordo, eu vou bater, E eu vou apitar fora da hora. Você está ali confiando naquela informação e você, pá, bateu o carro e falou: gente, o sensor não estava dizendo que eu podia um pouquinho mais? mais? E você traz uma fala que foi exatamente o que estava acontecendo comigo, né? Isso de assim, eu percebia de uma forma, inclusive esse exemplo do carro é fantástico, porque foi um dia aconteceu exatamente isso. Na verdade, o sensor estava apitando, mas eu enxergava que era possível. Encostei o carro. E aí eu disse, meu Deus, como isso é possível? Inclusive, eu sempre fui um excelente motorista, modéstia à parte, de verdade, eu sempre dirigi muito bem. Como é possível ter encostado o carro dessa forma? E eu comecei a ficar com medo de algumas coisas. Além dessa percepção, né, de corpo, corporal, a percepção de profundidade. Em muitos momentos eu ia dar um passo, eu tinha medo. E eu sentia como se eu não estivesse dando um passo adequadamente. E era desta forma. E vá, continua. As dores também, né? Que assim, eu tinha dias de acordar com dores nas pernas que eu urrava de noite, à noite, acordava gritando de dor para tomar medicação. E de onde vem essa dor? Porque assim, não tinha uma alteração vascular, não tinha uma alteração que justificasse aquela dor. Dor temporomandibular. Gente, vocês não têm noção das dores que eu estava, né, antes do diagnóstico sentindo. Eu vivia à base de medicação analgésica, né? Ou seja, isso era extremamente desconfortável. Mas E continue então, só. olha só como a dificuldade de entender uma síndrome que pode dar todo tipo de sintoma, todo tipo mesmo, porque é essa percepção. Se eu percebo errado o meu ambiente, eu vou me comportar inadequado. Então, eu vou bater o carro, porque eu não vou estar notando o que está acontecendo. É a maneira como eu estou processando essa informação. Então, a gente tem basicamente 3 grandes grupos dessa percepção, que vai ser a parte que a gente chama de vertiginosa. Então, são pessoas que vão ter desequilíbrio, tontura, sintomas parecidos com labirintite. A gente vai ter sintomas musculares, que vêm com a parte de dor, dor crônica, contrações, contraturas musculares, então torcicolos, dores que você não encontra uma causa mecânica, física ali que justifique aquela dor. E a E a parte parte sensorial sensorial cognitiva de cognitiva de aprendizagem. aprendizado, que também aí entra déficit de atenção, hiperatividade, dislexia, né? Porque a percepção do aprendizado. Então a gente vai ter 3, imagine que só desses 3 grupos, tudo e qualquer coisa que você sente pode ter alguma correlação com síndrome da deficiência postural, inclusive depressão. Ou seja, você pode desenvolver um quadro depressivo sem ter, de fato, uma depressão clássica psiquiátrica, pela percepção que você tem das situações que te rodeiam. Olha como é complexo. Não, muito complexo. E olhando, aí é que a gente, ouvindo cada vez mais e olhando o que eu vivenciei, ou seja,
eu experimentei muito disso de que Soraya está falando aí. Muitas dessas situações, desde uma irritabilidade, eu estava em um estado que às vezes encostar em Patrícia, aí, ou seja, era uma dor? Não. Então a gente já está, inclusive, vamos pensar aí, qual seria o diagnóstico? Vamos lá? Fibromialgia. Fibromialgia. Ou seja, a gente estaria já indo para o neuro, que era o que eu estava sendo, gente. Eu já estava indo para vários outros profissionais associados. Então, a fibromialgia, eu já tinha buscado, né, também neuro. Na oftalmologia, a compressão muscular, ou seja, o quadro muscular também já estava fazendo um fechamento angular, que por conta disso eu cheguei a fazer um procedimento, né, considerado cirúrgico, que é pelo laser. E assim, tudo continuava e nada se resolvia, e nada chegava a esse diagnóstico, ou seja, né, chegava-se a essa conclusão. E aí, Soraya traz uma fala, gente, que é super importante, da gente estar ouvindo e pensando. Nós precisamos ter um olhar macro desse paciente, independente. Eu aqui, como profissional de saúde, trago isso para vocês, não só como agora, como paciente, mas principalmente com esse olhar que a gente precisa ter. Ela falou aí de uma junção que seria um fisioterapeuta podia estar, né, recebendo um paciente com isso por conta das dores, por conta das alterações posturais, por conta, inclusive, dessa sensação. E foi o que aconteceu. Eu fui até esses profissionais. Eu tive labirintite, fui diagnosticada, inclusive, como um overlap, ou seja, um conjunto de doenças, digamos assim. E por conta, labirintite, síndrome de Meningerge, acho que é, sei lá, várias outras coisas, e nada, ninguém chegava a um diagnóstico. As coisas melhoravam, apareciam e voltavam. A Patrícia está ficando louca, e era como eu me sentia. Inclusive, isso me deixava com dificuldade de me relacionar com minha família, meus filhos, meu marido. Eu levei épocas que eu não conseguia ouvir. Às vezes o som me incomodava. A hiperacusia, chegou a se fazer um exame, foi visto hiperacusia. Mas o que está levando a isso? Gente, na verdade, é essa propriocepção. E que aí, se a gente tiver o conhecimento, mesmo que eu não consiga dar o diagnóstico, mas se eu tiver o conhecimento, eu posso encaminhar para os devidos profissionais e trazer essa solução para esse problema. Mas, se não, eu vou continuar fazendo o que a gente vinha fazendo, né? Que era melhorando os sintomas isoladamente. E que não é, a gente não chegava a uma solução do meu problema. E é interessante isso, Paty, porque os sintomas, eles se encaixam em várias especialidades. É. E você pode dar um diagnóstico pelo sintoma e você começa a ficar com vários diagnósticos, Sim, com vários especialistas, os melhores, te acompanhando, e a pessoa continua se sentindo cada vez mais doente isso. e gera muita dor e sofrimento. Muita dor e sofrimento pelo sintoma e por sentir que lá no fundo as pessoas percebem que eu não estou indo no bom caminho. Tipo, não é isso. No fundo as pessoas têm, meu Deus, não é isso. Não é isso, mas eu estou procurando o melhor que está aqui ao meu alcance, eu estou me esforçando. Aí você começa a entrar com outros diagnósticos por causa da dor e sofrimento, porque de fato você começa a ter labilidade emocional. Isso. Seu nível de estresse vai lá para o teto, se você não era estressado, você vai ficar pelos seus sintomas. Aí você gera um problema familiar. Ninguém te entende, porque te olha e acha que você está ótimo. Então aí acha que é psicológico. Não. E os exames que você faz, não, tudo ok. Tudo ok. Ou seja, não, tudo ok, não tem justificativa para isso. Eu me lembro que eu fui para uma consulta com uma neuro-oftalmo, e apesar de você ter me dito, olha, não vai adiantar. Mas como eu já tinha ido para todos os lugares, né? Inclusive, como a Soraya falou, eu posso dizer que eu busquei os melhores, inclusive fora da cidade de Salvador, fora do país, e nada se resolvia. E aí, nessa neurooftalmo, a fala dela comigo foi assim, ela me ouviu, e ela,
tá, não tenho nada, não pense em nada para você, mas se por acaso eu lembrar de alguma coisa, eu entro em contato. Eu disse: "Gente, isso é surreal". Ainda bem que nesse dia eu estava do lado de Tâmara, que é, né, minha amiga, foi me orientando, e aí eu olhei para ela e falei assim: "Você tá vendo? Porque se eu tivesse sozinha, iam dizer que era mentira, Tá porque louca. que uma médica, você paga uma consulta caríssima, porque ela, né, era uma indicação, eu fui lá, não, tudo bem". Aí ela disse: "Olha, se eu não tivesse com você, eu de verdade acharia que você tá mentindo". E é isso que durante muito tempo aconteceu. Mas vamos lá agora pensar que hoje estamos no caminho certo, né? Depois dessa consulta que Soraya me indicou para doutor Orlando, eu fui para ele. Ele é de Portugal, de Lisboa, mas ao fazer essa consulta, ele diagnosticou e prescreveu não só o óculos. E aí ele tem uma equipe multi que trabalha com outras, né, outras situações também, inclusive desde odonto até tem fisiatra, fisioterapeuta, tem, ai meu Deus, eu não me lembro quais foram as que eu passei. Ah, ergonomia, ou seja, a parte de ergonomia, ou seja, várias coisas foram prescritas para mim e hoje eu posso lhe dizer que parece que foi né, um milagre. Esse Esse diagnóstico diagnóstico inicial foi inicial foi dado em dado em abril, abril, agora eu agora eu voltei para voltei para revisão. revisão. Eu Eu ainda ainda estou numa estou numa fase, e aí fase. agora eu estava contando até para a Soraya, porque eu não tinha encontrado com ela depois disso. Lógico que eu tenho que voltar para a doutora Soraya, não é uma conversa, né, aqui no podcast, mas eu preciso, né, fazer, porque eu ainda não consigo, com a graduação, não sei se pelo meu nistagmo, não sei se por outras complicações que eu deva ter, mas não consegui usar o óculos com progressiva, digamos, eu para longe, para intermediário e para perto. Então hoje eu ainda tenho que ficar trocando, então antes eu estava com 2 óculos, agora eu estou com 3, mais um escuro que O vai que vai ser a ser a nossa nossa tentativa, tentativa, porque as porque as cores cores também também influenciam, influenciam, né. A Só né? Só falo um falo um percepção. pouquinho pouquinho sobre sobre isso, isso, porque porque eu sou eu sou daltônica, para daltônica, quem para não quem não sabe, sabe, e e acreditava-se que o daltonismo, inclusive, fosse exclusivo para os homens, e eu seria uma mulher muito rara. Hoje acha-se eu sou daltônica mesmo, entretanto, com o óculos eu conseguia ver, comecei a ver cores que eu não via, A percepção de cores mudou, né? mudou. Então, conta um pouquinho aí disso, como é na parte oftalmológica essa visão, essa questão das cores. Bora pensar nas intervenções, né? Uhum. Porque a gente precisa ter cuidado para não transformar a síndrome da deficiência postural em mais um diagnóstico desses todos outros, tá? Isso. Então a gente, ok, entender que é um problema de processamento, ou seja, não é um problema orgânico, físico, funcional. A função não está adequada porque o processamento daquela informação não está sendo feito de uma forma adequada. Então, dentro do tratamento, identificando que existe isso, uma das coisas do tratamento é o óculos prismático. Ele vai ajustar essa percepção. Imagine que a síndrome da deficiência postural há uma inibição de uma via. Então, eu ativo essa via, por isso que chama prisma ativo. O prisma ativa essa via. E é tão interessante, como não há um problema orgânico, o resultado é imediato mesmo. É. Então, assim, então, assim, a a percepção de percepção de melhora não é melhora não é depois de um depois de um mês. mês, É Uhum. é imediato. imediato. Para algumas coisas, 10 minutos, 20, que para mim isso é imediato, né? Lógico. Então, assim, a pessoa percebe na hora, porque eu tirei essa inibição, como se tivesse um obstáculo e eu abri esse espaço. Então, Uhum. melhora imediatamente. E foi o que aconteceu comigo. Só que não adianta a gente usar o óculos e não ir corrigindo o que levou àquela deficiência, Uhum. porque senão fica mais um remédio. Sim. Não é essa a intenção. Então, o óculos é uma ferramenta poderosa. A gente pode aliar o óculos, que é com prismas especiais desenvolvidos por Dr. Orlando. A gente precisa, porque 3 pontos são muito
essenciais nessa propriocepção que gera essa sensação de equilíbrio e percepção da gente com o mundo. São os nossos pés, principalmente o dedão do pé. E aí vocês observem essas informações, o quanto que nosso estilo de vida está aumentando a quantidade de pessoas que têm síndrome da deficiência postural, vou chamar de SDP. A boca, você vê que se você olhar uma população de, sei lá, minha geração, né, 40, 50 anos atrás, quantas pessoas usavam aparelho e tinham problemas, e quantas agora nessa geração, É verdade. tá? Então, boca, alinhamento bucal e visão. Então, esse trio é a base do tratamento. Então, alinhar os pés, posição de pés, de boca e de olhos. E a gente precisa ajustar o nosso estilo de vida para que esse óculos prismático ele seja um tratamento temporário, É. ou seja, para que a gente se livre dele. Então, o ideal é isso, é que em um determinado momento desse segmento, a gente consiga não usar mais óculos. Nem todo mundo vai conseguir isso, mas a gente precisa ir buscando isso, né? A gente vai mudando nossa postura mesmo, a maneira como a gente senta, como a gente estuda, como a gente usa telas, como a gente dorme, como a gente se enxerga. É um processo contínuo. Essa fala de sol me relembra, porque assim, no momento em que eu coloquei o óculos, foi exatamente assim. Porém, um dia antes de eu colocar o óculos, eu fiz uma consulta com um colega meu fantástico, que eu adoro, não só como profissional, mas como pessoa, que é o Joaquim Coutinho, em Coimbra, e ele é fisioterapeuta, mas também é osteopata. E aí ele fez o tratamento com a osteopatia e eu já me senti diferente. Quando eu coloquei o óculos, foi exatamente assim, ó, piscou, melhorou, né? Ou seja, eu coloquei o óculos, tanto é que nesse dia eu saí dirigindo, né, de uma cidade que é Lisboa e fui para uma cidade que é Lisboa em Portugal e fui para uma cidade que é La Corunha na Espanha, que são mais ou menos 600 quilômetros. Eu dirigi zero dor, enxergando tudo, e que há muito tempo eu não conseguia isso. E eu falei, meu Deus, como isso é possível? Então, eu acho que a associação de pessoas cuidando de você, e quando eu digo pessoas, não são qualquer profissional, né? A gente precisa pensar nesses profissionais habilitados para isso, para entender, inclusive, esse problema. E que se comuniquem, Isso, mais complexo. muito, ou seja, que ouçam o que você está referindo, que consiga ouvir o que o profissional que também está lhe acompanhando diga, porque essa comunicação que Sol traz é extremamente importante. Eu vejo isso na minha prática, eu atuo nas disfunções pélvicas e ao atuar nas disfunções pélvicas, a gente tem várias disfunções que a gente não vai conseguir tratar se for só a fisioterapia. Ou se a gente apenas colocar um determinado, né, dispositivo. Eu estava conversando com ela um pouco antes sobre o pessário, que é exatamente assim, é uma muleta, como o óculos é uma muleta, né, e que muda a postura, ou seja, uma mulher que tem prolapso, que é a descida do órgão pelo canal vaginal, então prolapso vaginal de algum órgão, seja a bexiga, o útero ou até mesmo o reto, saindo pelo canal vaginal e podendo, inclusive, levar a alterações posturais, a outras, por exemplo, resíduo pós-miccional, que seria a dificuldade de esvaziar a bexiga, isso, infecções urinárias. Aí você vai, não faz esse diagnóstico correto, ou faz um diagnóstico, não, coloca uma tela que pode ser, inclusive, pior, porque hoje a própria sociedade já recomenda que se não use um tratamento cirúrgico, porque vai ter uma nova, né, descida desse órgão. Eu estou falando de uma forma muito, digamos, leiga, né, para que a gente possa chegar a todos os públicos, porque aqui o nosso objetivo é levar esse conhecimento que Sol tem falado aqui para gente, para vocês, né? Falou e eu tenho repetido e eu acho que essa é uma coisa muito importante, a gente compartilhar o conhecimento, porque o conhecimento do outro está atrelado ao meu e está atrelado ao crescimento
dos dois. Então, gente, a gente precisa pensar nisso. Então, essa conexão dos profissionais se conversarem e olharem, cada um com o seu olhar, cada um com a sua visão, mas com Com foco foco no no paciente paciente e na e na resolução resolução do do problema, que problema, não que é não é apenas o apenas o sintoma, e sim o problema. Isso é o mais importante. E, e levar esse. Hoje, a missão de Dr. Orlando, ele já é bem idoso, é levar esse conhecimento, porque esse paciente, ele vai ser o primeiro paciente de profissionais de diversas áreas. É. Esse profissional, ele não precisa saber tratar a síndrome da deficiência postural. Isso é muito importante, gente. Isso. Ele precisa entender que esse paciente pode ter síndrome da deficiência postural, encaminhar e que ele consiga ter um acompanhamento que normalmente é multidisciplinar, que se converse. Hoje, a grande dificuldade é a gente manter esse diálogo, Em qualquer porque eu, área. como oftalmologista, eu vou ter um papel, mas eu não vou fazer o treinamento cognitivo de uma criança que está com diagnóstico de transtorno de déficit de atenção ou Isso. dislexia. Então, não pode parar no óculos. Ele precisa ir adiante. E se eu não tenho esse outro profissional para dar esse outro passo, a pessoa nadou e pode morrer na praia. E essa, ela agora de sol me lembrou, porque quando eu tive na primeira vez em abril, e aí eu falei, nós estamos com um projeto, né, que ainda não vou aqui dizer exatamente o que é, mas eu falei para ele desse projeto, ele falou, pois eu vou lá dar um curso para vocês, inclusive vou formar a sua equipe, não vou cobrar por isso, porque minha missão é exatamente dar o conhecimento, né, assim, transformar, transgredir as barreiras, digamos assim, é ultrapassar essas barreiras. E ele virou, vou formar a sua equipe. Eu disse, meu Deus do céu, e lógico, eu comecei a chorar, todos me conhecem, sabem que eu sou a pessoa mais chorona da face da terra. E eu disse, Deus, eu acredito que Ele opera nisso, né? Dessa forma da gente estar conectando pessoas que estão em busca do mesmo objetivo. E foi dessa forma que provavelmente o Dr. Orlando deve estar vindo aqui para a gente em novembro. A gente, nessa minha última ida, a gente ficou de trazê-lo em novembro. Ele tem hoje uma agenda muito importante, inclusive divulgando esse conhecimento, mas a gente está alinhando essa vinda dele para aqui, né? São, Vai ser são... extremamente importante, porque é isso, né? Porque a partir, o conhecimento, ele é libertador. Ele é libertador, porque é isso, você tira uma caixinha, como você tem uma caixa ali, você não sabe o que tem dentro. De repente você abre e fala, e depois que você enxerga, não dá para desver. Não, não Não dá. dá para desver. É, E essa busca por conhecer, por tentar entender quantas nuances são o corpo humano, né? Quantas possibilidades a gente tem, quantas isso. pessoas estão sofrendo, quantas crianças estão com diagnósticos aí, com deficiência de aprendizado, como baixa de inteligência, e são crianças extremamente inteligentes, gerando sofrimento ali. Normalmente ela se reconhece como inteligente e ela não consegue transpor isso para fazer uma prova, para fazer uma função, para executar. Então, isso gera uma frustração, isso pode gerar um quadro depressivo, tá? A família sofre, Isso. faz uma pressão sobre a criança, sobre a escola não sabe como lidar. É assim, é uma bola de neve Uhum. e às vezes se cresce demais, às vezes a gente fica sem ter como abordar, porque aí já começa um monte de diagnóstico, medicamento. E às vezes é uma coisa simples. Simples, um óculos prismático ou uma mudança de postura. É, E espero que nós possamos ajudar, pelo menos não ser, que não seja só com o meu sofrimento, mas né, de outras formas. E a gente está aqui buscando isso. Eu acho que o meu sofrimento, muitos momentos eu em oração fazia isso. Meu Deus, por que que eu estou passando por isso? Não é possível. Porque era muito sofrimento. Eu tinha dias de eu ter que colocar, gente, 3 óculos, um por cima do outro. Vocês sabem o que é isso? Uma grande amiga, que é também uma pesquisadora, me mandou uma mensagem, Pátia, como é que você tá? Porque ela sabia disso, ela é de Recife, Andréia Lemos, que é da minha área, e aí eu mostrei para ela, na minha cabeceira tinham 8 óculos. Eu falei, como é possível? Né? Porque eu tinha que trocar, porque a oscilação era assim, às vezes eu enxergava muito bem de dia,
chegava uma hora depois, eu já estava precisando mudar. Isso não é ninguém nunca tinha visto. Lógico que eu estou sempre fora da curva, né, não adianta, eu não consigo ser o padrão, mas essa não é geralmente não chega a ter todas essas esses sintomas, a síndrome, já vinha me dito isso, o próprio doutor Orlando, mas o meu, eu vou lhe dizer, né, tinha que ser exacerbado. Mas Mas nenhuma dor é em vão, né? é, E às vezes é exatamente na dor que a gente passa, que pessoal, com o nosso corpo, com algum desafio da gente com a gente mesmo, ou com um familiar, ou com um amigo, ou com um paciente desafiador, uhum, é que a gente acaba descobrindo missões, propósitos e buscando, né? E é, o que a cada paciente difícil, principalmente quando é paciente difícil que é amigo, isso. isso eu acho que todo profissional de saúde precisa ter uma inquietação interna de estar se questionando o tempo inteiro. Eu estou oferecendo tudo que eu posso para essa pessoa. Será que é isso mesmo? O que mais que eu não estou vendo e que eu não sei? Com quem eu posso conversar para me dar uma outra luz? Já a gente não tem 360 graus de visão. Não temos esse radar. E ter grupos que se ajudem, de você compartilhar um caso clínico com um grupo de profissionais. Falar, eu tive um caso desse. Olha, isso pode ser tal coisa. Só pensa nisso aqui. Ser humilde de pedir essa ajuda. Era essa a fala que eu ia trazer, só a humildade. Hoje eu acho que as pessoas começam a achar que o bom profissional é aquele que se diz saber tudo. Não é, porque não somos detentores de todo o conhecimento. Não é possível um ser humano ter todo o conhecimento, ah, principalmente da área da saúde, que nós temos completamente, assim, casos completamente diferentes. Nós somos seres únicos. Então, gente, a gente precisa ter a humildade de dizer: eu não sei isso e vou buscar quem possa me ajudar. Então, essa sua fala faz que a gente, principalmente quando eu estou dando aula, e eu sei que você também faz muito isso, né, de formar outras pessoas e até mesmo o público leigo, né, que não são profissionais de saúde, que nos buscam com essas orientações, é a gente entender que nós não somos detentores do saber, mas que vamos buscar, e essa humildade é o que vai fazer o diferencial do profissional. Então, assim, eu fico muito feliz de ser cuidada por você, de ter você cuidando de mim há tantos anos. E não só de mim, tá, gente? Ela cuida da família inteira, óbvio. E agora, cada vez mais, cuidando da família inteira de uma forma integrativa, inclusive, porque esse é um outro olhar É, de Soraya. é um desafio que eu abracei em vez de como uma dificuldade, mas assim, parece que sempre os casos mais desafiadores, gente, é perto, viu? É É verdade. perto. É o amigo querido, é a comadre, é o filho, é a filha, é o pai, é a mãe, né? É alguém muito próximo da gente e que isso eleva nossa responsabilidade de tentar orientar da melhor forma. Mas cada caso desafiador nas várias áreas que eu atendo hoje, né? Porque não trabalho só com oftalmologia, Isso. mas é aquele paciente que você está fazendo certinho e não tem o resultado que a gente espera, porque a vida não é linear. Uhum, Cada pessoa tem sua história, sua individualidade, suas características, coisas que ela é capaz de fazer ou não dentro daquilo que você propôs. E você entender, ferramentas para entender melhor quem é essa pessoa única, que uhum. traz uma história, que traz uma bagagem, e o que que eu, dentro do meu conhecimento, o que que eu posso acrescentar para ela poder trilhar um caminho com mais alegria, com mais felicidade, que ela consiga ser tudo o que ela pode ser, né? E que eu consiga dar um caminho para ela, uma luz, e pedir ajuda, Exatamente. sem ter medo de pedir ajuda. Pois é, olha, gente, a gente ficaria aqui conversando por mais horas e horas e horas, até porque temos assunto para isso, mas eu acho que a gente, até para deixar o gostinho para um próximo momento, Quero mais, eu né? quero mais. A gente tem alguma coisa só que você queira trazer além desses, né, para a gente fechar, alguma frase final, né? Nossa, ó, cada um de nós tem uma inteligência lá dentro, que é uma consciência universal. Cada um de nós. Independente da sua crença, existe essa inteligência.
que rege a nossa vida. E às vezes ela não consegue assumir o controle porque a gente está atrapalhando. Então, quando a gente vai tirando as coisas que atrapalham e liberando esse espaço para que essa consciência haja, as coisas acontecem, as coisas fluem, as coisas melhoram. Não se fechem nos diagnósticos que vocês já tiveram, seja qual for. Acreditem que há possibilidades que você só não descobriu ainda. Uhum. Busque esse caminho, busque outros olhares sobre você e pessoas que possam agregar um olhar diferente do que já está sendo feito. Com certeza, a maioria das doenças hoje tem tratamento, tem redução de dor, tem melhora de qualidade de vida. E a gente precisa buscar isso, porque o tempo que a gente tem aqui não depende da gente, mas a qualidade do que a gente pode viver depende da gente, está na nossa mão. Busque isso diariamente, que a vida vai ficar muito mais interessante. Muito mais. Pois é. Muito obrigada, querida, por tudo, por cuidar de mim. Muito obrigada por cuidar da minha família. Muito obrigada por ser a luz na minha vida. Já te disse isso em alguns momentos e repito aqui para todos, tá? Obrigada, Então, amiga. eu também agradeço. Então, até a próxima e espero que a gente se encontre em outros momentos.